Aquele garoto chegou em casa comemorando. Pai, passei no exame de motorista. A minha carta de motorista vai sair. E o pai, parabéns, meu filho, parabéns. Puxa, pai, que bom. Daqui a uma semana eu vou buscar minha carta de motorista, que bom. E o pai ficou muito feliz. Afinal de contas, ele tinha ensinado quase tudo para o garoto. Uma semana depois, o menino estava com a carteira de motorista na mão. E ficava o tempo todo olhando para ela. Que documento bonito. Agora eu posso andar em qualquer lugar. Se o guarda me parar, eu mostro a minha carta de motorista. E toda hora ele ficava olhando aquele documento. O pai, vendo que ele estava muito feliz, se aproximou e disse: meu filho, amanhã eu teria que ir para uma cidadezinha a 30 quilômetros daqui. Você quer ir comigo? E o filho disse: quero, pai, lógico que eu vou. Ah, mas eu vou fazer um serviço naquela cidade. Então vamos fazer assim, meu filho. Você vai dirigindo daqui até lá, são 30 quilômetros. Sério, pai? Vou poder dirigir na estrada? Sério, filho? Oh, pai, que maravilha, que legal, pai. Naquela noite ele nem dormiu. Ficou só pensando na experiência que o aguardava para o dia seguinte. Dirigir pela primeira vez numa autoestrada. Até que o dia raiou e já estava ele de pé ao lado do carro. Vamos, pai, vamos! Não quis nem tomar o café da manhã. Estava feliz demais. Aí o pai entrou no carro, vendo o orgulho do filho, e disse: pronto, meu filho, vamos! Aí o garoto foi, dirigindo com suavidade, de vez em quando apertava mais um pouquinho o acelerador, e às vezes maneirava, o pai estava ali do lado, não é? E foram conversando, e ele feliz da vida, se sentindo muito homem por estar dirigindo. Até que chegaram na cidadezinha. O pai disse: meu filho, me deixa aqui e faz o seguinte. Daqui mais ou menos 4 horas, você me apanhe nesse mesmo lugar. Está certo, meu filho? Está certo, pai. Agora, meu filho, do outro lado da cidade, só tem uma oficina mecânica. Eles estão esperando o carro para fazer uma revisão. E eles vão fazer o serviço agora. Então leve o carro para lá. E quando o carro ficar pronto, você vem me buscar aqui daqui a 4 horas. Ótimo, pai. Aí ele foi dirigindo para o outro lado da cidade, sozinho, com muita atenção, com muito cuidado. Achou a oficina e entregou o carro para o conserto. E ele perguntou para o mecânico: quanto tempo o senhor acha que vai demorar isso daí? Aí o mecânico disse: eu creio que em 2 horas eu faço tudo. Está bem. Aí ele deixou o carro com o mecânico e resolveu perambular um pouco pela cidadezinha que ele nem conhecia. E foi andando, e andou para lá, andou para cá, andou de novo, foi, voltou e começou a ficar cansado. Mas deixa eu andar mais um pouquinho. E andou, e andou, e andou. Puxa vida, já estou há 1 hora caminhando, tenho que esperar mais 1 hora esse mecânico aprontar o carro. Depois eu tenho que buscar o meu pai. Puxa vida, o que eu vou ficar fazendo nessa cidade? Não tem nada para fazer. Aí ele passou em frente a um cinema e estava passando O Vento Levou. E ele pensou: puxa, eu nunca assisti esse filme, vou assistir O Vento Levou. E você sabe que é um filme comprido à beça, não é? Então ele entrou no cinema e ficou assistindo O Vento Levou, um filme belíssimo. E o tempo foi passando, e ele não sabia que o filme era muito longo. E foi absorvido por aquela bela história e perdeu a hora. Quando o filme acabou, deu um desespero nele. Já fazia um tempão que o seu pai devia estar esperando. E com certeza o seu pai estava bravo. E ele tinha que correr até a oficina, pegar o carro e ir buscar o pai. Mas se ele dissesse para o seu pai que
tinha estado no cinema, com certeza o seu pai nunca mais o deixaria dirigir, além de levar a bronca. Aí ele começou a pensar, o que eu faço? O que eu faço? Aí ele foi na oficina, pegou o carro correndo e foi até o ponto marcado do outro lado da cidadezinha para buscar o pai. E pensando, o que eu faço? Se eu falar para o meu pai que eu entrei no cinema, que eu perdi a hora por causa disso, eu estou frito. O que eu faço? O que eu faço? Aí quando ele chegou, o pai dele estava esperando há um tempão. E ele calculou que o pai estava bravo. E ele foi logo dizendo, ô pai, o mecânico demorou muito. Demorou demais. Olha, fiquei até agora esperando aprontar o carro. Aí o pai olhou para o filho, ficou triste e disse, meu filho, por que você está mentindo para mim? Não, é verdade, pai, eu juro, o mecânico demorou muito, eu fiquei esperando o carro até agora. Aí o pai disse, meu filho, como você estava demorando, eu liguei para a oficina para saber se tinha acontecido alguma coisa. E o mecânico disse que o carro estava pronto há mais de 1 hora e que você não tinha aparecido. Meu filho, por que você mentiu para mim? E o filho disse, pai, desculpa, é que eu fui no cinema e eu perdi a hora e eu fiquei com vergonha de contar a verdade. Achei que o senhor ia me castigar, achei que o senhor não me deixaria mais dirigir o carro. Aí eu menti, pai. Desculpe, eu menti sim. Confesso que eu fui pro cinema, fui assistir O Vento Levou. Aí o pai disse, não, meu filho, a culpa não é sua, não. A culpa é minha. Como sua, pai? Eu errei na tua educação, meu filho. Eu criei um filho que, apesar de estar há tantos anos comigo, ainda acha necessário mentir para o pai. Eu errei na tua criação. Meu filho, pode levar o carro para casa. Eu vou caminhando, eu vou a pé, voltarei a pé, porque eu preciso descobrir aonde que eu errei na tua educação. Mas pai, a culpa não é sua, a culpa é minha. Não, meu filho, eu errei sim. E eu vou voltar a pé, pensando, meditando, aonde que eu errei na tua criação, para que você ache ainda necessário mentir para o seu pai. Aonde que eu errei, para que você não confie no seu próprio pai. Mas pai, daqui até em casa são 30 quilômetros, o senhor vai a pé 30 quilômetros. Vou, meu filho, vou. Eu preciso descobrir aonde que eu errei com você. Pai, por favor, não faça isso. Vamos juntos para casa, pai. Não, meu filho, pode levar o carro. Eu não estou bravo com você, não. Eu estou decepcionado comigo mesmo, porque o meu filho não confia em mim. Meu filho acha que é mais fácil mentir para mim do que falar a verdade. Onde foi que eu errei, meu filho? Pai, o senhor não errou, não. Eu é que não presto, pai. Eu que menti. Não, meu filho, vai embora, vai com o carro. E o pai começou a caminhar, com a cabeça abaixada, triste. O filho sentiu o coração dilacerar. Ele sentiu tanta vergonha de ter mentido para o seu pai. E ele não se conformava que o seu pai voltasse a pé aqueles 30 quilômetros. Então o filho entrou no carro e resolveu seguir o pai de dentro do carro, indo assim devagarinho, enquanto o pai caminhava. E ele ia olhando o seu pai de cabeça baixa, triste, decepcionado. E o filho do lado com o carro, pai, entra aqui, pai, entra aqui. E o pai nem sequer olhava para o filho. E o filho percebeu que ele estava chorando. Aí o seu coração doeu mais ainda. E ele foi em silêncio, dirigindo aquele carro a 8 quilômetros por hora, enquanto o seu pai ia andando vagarosamente. Demoraram cerca de 4 horas para chegar em casa, porque o pai foi a pé aqueles 30 quilômetros. O filho, que tinha mentido para o seu pai,
Quando chegou em casa, não sabia nem o que dizer. O pai estava muito triste e decepcionado, mas o filho jamais esqueceu a tristeza que ele produziu no coração do seu pai por contar uma mentira tão esfarrapada. E aquela lição, naquele fim de dia, a lembrança do seu pai triste, o acompanhou pelo resto da vida. E nunca mais aquele filho contou uma mentira para quem quer que fosse. Ele descobriu como a mentira era prejudicial, como a mentira era descoberta e a decepção que a mentira causava. Aquele filho cresceu, se tornou um homem, se tornou um cristão e descobriu que a mentira, inclusive, é do diabo. Nunca mais ele mentiu. Se casou, teve filhos e tentou criar os filhos de uma maneira que nunca lhe mentissem, mostrando na palavra de Deus que a mentira é do diabo, e mostrava também para os seus filhos a tristeza que ele tinha causado no coração do seu pai por ter mentido naquele dia. Ele contava esta história para todo mundo. Nunca mais mentiu e ensinou os filhos a não mentirem, mostrando que a mentira é a filha mais velha do diabo, porque Jesus Cristo disse, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, jamais minta, jamais conte qualquer mentira. Diga sempre a verdade, e as pessoas aprenderão a confiar em você. E se você sempre disser a verdade, jamais irá decepcionar outras pessoas e nunca, 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 jamais causará tristeza no coração do teu Pai Celestial. Porque quando você conta qualquer mentira, o teu Pai Celestial fica muito triste. E ele fica se perguntando, aonde eu errei para que esta pessoa, para que este meu filho, para que esta minha filha minta para mim. Por isso, fale sempre a verdade. E quando você falar a verdade, você estará ao lado do Senhor Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.